Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Hoje, na nossa roda de conversa, na minha meditação em voz alta, eu gostaria de trazer um tema, que me ocorreu esta semana, na semana que passou, e eu acho que é pertinente a gente conversar. O tema surge a partir dessas coincidências significativas, né? Essas providências divinas, né? Que nos oferece formas coincidentes, convergentes, e que, por conta disso, a gente é como que perpassado, né? É inquietado por essas questões. E o que me ocorreu foi um texto, né? Texto que eu havia lido há muito tempo atrás, do poeta, do ensaísta, né? Do embaixador, do diplomata, né? Otávio Paz. Diplomata, ensaísta, poeta mexicano, Otávio Paz. De um livro dele chamado Arco e a Lira, que tem um capítulo, um ensaio chamado O Verbo Desencarnado. E ele fala sobre o poeta e o lugar da poesia no mundo contemporâneo. E a gente, acho que em tempos tão brutais, de necropolíticas, de ascensão neonazista, da extrema-direita, fascismo, eu acho que esses temas da arte são pertinentes a partir dessa reflexão que o Otávio Paz faz sobre o lugar da poesia e dos poetas no mundo contemporâneo. Vamos ao texto e a partir do texto a gente conversa um pouco. Abre aspas. Condenado a viver no subsolo da história, a solidão define o poeta moderno. Embora nenhum decreto o obrigue a deixar sua terra, é um desterrado. O poeta moderno não tem lugar na sociedade porque, efetivamente, é um ninguém. Isso não é uma metáfora. A poesia não existe para a burguesia nem para as massas contemporâneas. O exercício da poesia pode ser uma distração ou uma enfermidade, nunca uma profissão. Poeta não trabalha nem produz. Por isso, os poemas não valem nada. Não são produtos suscetíveis de intercâmbio mercantil. A poesia moderna não fala de coisas reais, entre aspas, porque previamente se decidiu abolir toda uma parte da realidade, precisamente aquela que, desde o nascimento dos tempos, tem sido o manancial da poesia. Aí ele cita o poeta surrealista Breton. O admirável do fantástico é que não é fantástico, e sim real. Ninguém se reconhece na poesia moderna porque fomos mutilados e já nos esquecemos de como éramos antes da operação cirúrgica. Em um mundo de coxos, aquele que diz que há seres com duas pernas é um visionário, alguém que se evade da realidade. Ao reduzir o mundo aos dados da consciência e todas as obras ao valor trabalho, mercancia, automaticamente expulsou-se da esfera da realidade o poeta e as suas obras. E aqui se estende também, em certo sentido, as outras artes. Mas eu gostaria, como é próprio do Otávio Paz, falar sobre essa reflexão. Observe que ele coloca que a solidão é uma condição, não é, do poeta. Mas essa solidão, em certo sentido,
antes já era percebida. Porém, aqui se reveste de um outro caráter. No mesmo ensaio, ele diz sobre a expulsão, né, de Dante da Florença, da sua cidade natal. Mas Dante era alguém exilado. Era alguém que era reconhecido e, por ser tão perigoso para a sua cidade, assim como também a Atenas, né, desterrava os inimigos, assim também ele tinha um lugar. Ele era alguém perigoso demais e por isso ele foi expulso da sua cidade natal. Mas o que dizer do poeta contemporâneo? Ele é um ninguém. Ele não tem lugar nem fora da sociedade. E isso tem muito a ver com uma colocação que o Otávio Paz coloca, que esse mundo burguês, capitalista, não há lugar para a poesia, porque ela não pode ser reduzida à categoria de o exercício da poesia trabalho e mercancia, mercadoria, comércio. Não é? Quanto vale um poema? Qual o valor? Que coisa a gente atribui, né, em termos monetários, uma poesia? E aqui eu gostaria de retomar uma outra reflexão que também, por esses dias, eu vi do poeta curitibano Paulo Leminski, né? E Paulo Leminski falava do inutensílio. É engraçado porque ele usa inutensílio em vez de inutilidade. Veja, há uma utilidade, mas a poesia é um inutensílio, ou seja, é algo que não serve para nada e por não servir para nada, ele é muito importante. Porque dessa forma ela subverte a lógica do mercado, da mercadoria, né? E acho que aqui é exatamente aqui o ponto central que eu gostaria de trazer hoje. Qual o lugar da poesia no mundo contemporâneo e particularmente nas nossas vidas? O exercício da poesia é algo, às vezes, muito solitário, como se diz, mas também secreto. Quantas vezes, né, em nossas vidas, quantas pessoas escreveram na juventude poemas? O próprio Paulo Freire, né, numa entrevista, eu gosto sempre de citar essa história, quando entrevistado certa vez, disse, olha, o senhor é reconhecido pelos seus livros, né? Mas poesia, o senhor já escreveu alguma vez poesia? E ele dizia, como bom pernambucano, na juventude cometi poemas. Que é até um mote de um dos meus poemas, né? Na juventude eu cometi poemas. Quantas pessoas na juventude, quantas vezes você escreveu poesias e as escondeu? Ou isso ficou lá, num cantinho, né? Quem sabe um dia assim. E por conta disso, por conta dessa desvalorização, né, que a poesia tem na sociedade, quase que um deixa disso, menino, né? Para de fazer essas coisas, coletivo, que faz com que esse poeta seja em você, né, reprimido. E que por conta disso, você, lá no porão esquecido da memória e da sua história, há um poeta
E como diz o Décio Pinhatari, né, também outro poeta, esse poeta brasileiro, paulista, né, poeta do concretismo, um dos que, junto com os Campos, né, se não, né, fundaram, mas fizeram parte da poesia concreta, ele, num dos livros sobre a arte, sobre a poética, ele vai dizer que, a linguagem poética, ele vai dizer que não é porque exista uma Gal Costa que você vá deixar de cantar. Não é porque existe, né, cantoras profissionais, né, vamos colocar assim, cantores profissionais, que você não se dê o direito de cantar. E cantar é algo profundamente humano. Nós somos criaturas convidadas ao canto, né? E dessa forma encantatória, e não é por outra coisa que as religiões, né, utilizam o canto, porque o canto evoca, né, reverbera não só no nosso corpo, mas no ambiente. Então, não é porque exista, não é, grandes poetas como Paulo Leminski, reconhecido publicamente, ou Otávio Paz, ou Décio Pinhatari, só para citar aqueles que eu falei, que você não se permita escrever poesias. E é nesse sentido que eu gostaria de convidar você hoje a reencontrar esse poeta, não é, reprimido, recalcado, recolhido ali, naquele papel amarelado dos mal traçados versos, que você esqueceu do caminho. E com isso eu não estou dizendo que você agora pegue toda essa sua produção poética e publique, mas que você reconheça essa produção, essa escrita como escrita de si, escrita de uma história, mesmo que, né, você talvez ache que, bem, né, eu posso tocar piano, mas eu não posso não ser um virtuoso, não posso ser uma pessoa que faça uma carreira internacional como pianista. Mas não é por conta deles ou delas que você não aprenda a tocar piano, não é mesmo? E com esse gesto, e que esse gesto seja para você sinal de resistência. Que você, com esse gesto, possa também voltar a descobrir a beleza, o poder encantatório da palavra. Que você se deixe povoar por essa percepção que a arte, na medida em que vai na contracorrente da mercadoria, do utensílio, né? E que é por isso desvalorizado, não serve para nada, isso deve ser, né, alguma coisa de gente doida, né, sem ter o que fazer, que essa poesia é tão importante e é tão necessária. Assim como toda arte. Né? E é por isso que eu trago também uma canção, né, do Beto Mi. Eu coloquei, inclusive, no título desse Paz e Bem de hoje, para não dizer que não falei do verso, que é uma paródia do Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, né, do Vandré. E, sendo assim, para não dizer que não falei do verso, é, na sua letra, na sua paródia, né, uma crítica ao sistema de então,
da ditadura militar. E por isso, esse poeta e esse poema foi proibido. E é nesse sentido que eu gostaria de trazer o último verso, não é? Que eu acho que ajuda a gente a fechar um pouco com a poesia do Beto Mi, para não dizer que não falei do verso, e aí vocês podem escutar aí, tem no YouTube, essa música, o sentido profundo do poder contestatório, subversivo da palavra enquanto verso. E cumprimento o lado que é do outro lado. O outro lado, que é o outro lado do preço. E só não falo porque ele foi censurado. Porque é do lado de lá, que é do lado de lá, do lado de lá do verso. Ou seja, ali, do outro lado, do avesso, do avesso, do avesso, aí citando Caetano Veloso, é que o verso se torna verdadeiramente explosivo. E por isso, a burguesia, o capitalismo, não gosta de poetas e de poemas. Por fim, aos poetas, às poetas, eu deixo um texto, um poema, na forma de afirmação de fé, o livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Sim. No seu ofício da tarde, foi introduzido nessa edição, na oração da tarde, essa afirmação de fé. A fé trinitária. Vocês poderão ver nessa afirmação trinitária essa, né, sacralização em palavra desse sagrado que há no verso. Cremos em Deus. Cremos na força das pessoas pobres, na audácia das poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus. Cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para todas as mesas, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito. Cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. Que esse poema, essa afirmação de fé, inspire você nesta semana e sempre. Por fim, a bênção. Mas antes da bênção, um recadinho. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, curta, dê o seu like, o seu legal. Também compartilhe com amigos, com pessoas que, como vocês, são poetas e gostariam de que essa mensagem de poesia em tempos, né, brutais possa chegar a elas. Se você puder e quiser, tem aqui o link, né, na descrição do vídeo. Faça a sua assinatura solidária. Ajude na manutenção do canal, tá? Já que a gente não tem membro. Então, a bênção, a boa palavra, a abençoada palavra para todos e todas. Que o caminho seja brando a nossos pés,
Que o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma de sua mão. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco. Conosco. Habite para sempre. Amém. Amém, gente querida de paz e bem. Olhe, e por fim um recadinho para quem quiser, tá? Eu tenho um canal de poesia. Também está aqui embaixo o link. Vai lá, né? Se inscreva. Tem um pouco a poesia e a arte do reverendo. Fica o convite. Um grande abraço e até o próximo domingo. Tchau.